Uma pena criminal na maior parte do mundo é bastante simples. Aqueles que cometeram um crime podem simplesmente esperar uma multa ou passar um tempo na prisão, logicamente com base na gravidade de seu delito. Mas nossos passados nem sempre tiveram penas dessa forma. A história está cheia de punições e penas cruéis e, em alguns casos, extremamente estranhos. No vídeo de hoje vamos conhecer as 10 penas mais estranhas da história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. 1. A capa de bêbado. A estranha capa de bêbado, também conhecida como capa de Newcastle no norte da Inglaterra, era um método de punição dado a alcoólatras reincidentes que aparentemente não conseguiam se comportar depois de beber. A estranha ideia era bem simples. Pegue um barril de madeira maciço e pesado, normalmente projetado para armazenar bebidas alcoólicas, faça orifícios para a cabeça, braços e pernas, e force o agressor a usá-lo por um longo período enquanto marcha pelas ruas locais, presumivelmente resultando em humilhação pública. Os habitantes da cidade seriam hostis e ridicularizariam aqueles que vestiam essas camisas de barril, tratando-o como uma espécie de evento local. Em alguns casos, a vestimenta pesada pode ter causado alguns ferimentos, e uma quantidade razoável de estresse físico nos corpos dos usuários. Pelo menos pode ter conscientizado muitos bêbados por aí. 2. Máscaras de vergonha. Usar uma máscara estranha projetada para fazer o usuário parecer ridículo é uma ideia bastante leve para punição, mas é justamente isso que era usado para crimes leves. As máscaras eram feitas de metal frio e apresentavam designs animalescos ou simplesmente estranhos, e muitas dessas peças de touca são agora exibidas em museus hoje. As máscaras da vergonha eram frequentemente usadas para punir as mulheres e também eram chamadas de freio de repreensão, uma vez que visavam punir o que era considerado crime social de fofoca feminina local. Outras razões para a punição incluíam desonestidade, espionagem e gula, o que resultaria em tempo usando essas máscaras, que deveriam ser um impedimento humilhante. Curiosamente, os desenhos seriam diferentes dependendo do crime. Por exemplo, os punidos por mentir recebiam máscaras com narizes mais longos. As pessoas que usavam isso eram levadas acorrentadas enquanto uma multidão era chamada com um sino, para que muitos pudessem testemunhar a estranha exibição. 3. Forquilha do herege. Durante a Inquisição, período em que a Igreja Católica viveu o auge de seu poder na Europa medieval, quem não seguisse as práticas do catolicismo era considerado herege, e deveria ser condenado. Um dos aparelhos mais utilizados para esse tipo de punição era a forquilha do herege, uma haste metálica com duas terminações pontiagudas parecidas com um garfo. Ela era presa por um cinto no pescoço do condenado, perfurando as regiões do maxilar e do peito. Não costumava levar o condenado à morte, mas servia como um castigo antes de uma eventual punição final. 4. Corte de nariz egípcio. O rosto de uma pessoa é o que mais chama a atenção quando conhecemos alguém, a área mais expressiva e única do corpo. Portanto, não é surpreendente que seja um alvo de uma punição criativa. Os antigos egípcios certamente pensaram que fazia sentido, pelo menos, quando planejaram sua punição para amputação do nariz, que costumava ser feita em situações de adultério. O ato estranho e cruel deixava a vítima viva, mas prejudicava sua qualidade de vida e era visto como um grande dano à sua personalidade e autoexpressão. Assim, as vítimas tornaram-se menos sociais e perderam sua posição na sociedade, até mesmo buscando as primeiras formas de cirurgia plástica. Mas os egípcios não foram os únicos a usar essa punição. Registros históricos mostram que também era usado pelos impérios grego, romano e bizantino, além de ser identificado nas civilizações americanas hindu e pré-colombiana. 5. O temido touro de metal. Muito possivelmente a pena mais horrível desta lista, e considerada por alguns como o método de tortura mais horrível da história, o touro de bronze, uma invenção da Grécia Antiga. A vítima seria colocada dentro de uma escultura de bronze de um touro com o interior oco. Este então é aquecido, cozinhando a pessoa presa no estômago do touro. Para torná-lo ainda mais assustador, o touro tinha uma acústica muito específica que fazia os gritos de agonia do pobre criminoso parecerem muito com o som de um touro real, de acordo com relatos históricos. Curiosamente, o criador do dispositivo também acabou sendo vítima de seu próprio método. 6.
Nudez. Um método de punição que causou muita polêmica devido à sua implementação em Game of Thrones. O programa apresentava personagens punidos por uma caminhada nua em público, uma ideia que muitas pessoas achavam boba e apelativa para a série. Porém, esta cena tem na verdade uma base na história. Na França medieval, as pessoas que cometeram adultério foram forçadas a caminhar nuas pela vergonha, recebendo uma humilhação pública e sua reputação arruinada. O ato foi aparentemente focado principalmente nas mulheres, mas os homens com quem elas tinham casos também estavam presentes para receber a mesma punição estranha. 7. Águia de sangue. Um método de punição tão estranho que até parece fake, a águia de sangue, um antigo castigo viking que recebe tanto interesse quanto polêmica. Para colocá-lo de uma forma simples, mas infelizmente horrível, o método envolvia manter a vítima viva enquanto suas costas eram cortadas, suas costelas quebradas e órgãos dispostos de forma que pareciam asas ósseas ensanguentadas brotando das costas de uma pessoa. Embora existam registros históricos do método, muitos historiadores o consideram tão horrível, cruel e difícil de aplicar, que sua própria existência é fortemente debatida até hoje. Quer tenha sido real ou não, certamente deveria ser um método super doloroso. 8. Tatuagens. O Japão está frequentemente presente em listas de práticas culturais únicas, e como tal, era provável que tivesse um lugar aqui também. O motivo felizmente é um dos menos horríveis que estamos discutindo hoje. Fazer uma tatuagem parece uma escolha pessoal e estética. Mas no passado do Japão, era uma forma de marcar os criminosos para garantir que as pessoas saibam com quem estavam lidando, negando-lhes uma oportunidade de emprego, boa posição na sociedade ou começando de novo do zero. A gravidade e o tipo de crime resultariam em diferentes tatuagens. Os assassinos receberiam marcas muito visíveis em suas cabeças, enquanto os ladrões podem sair com uma simples tatuagem no braço. Essa punição e as conexões mais recentes com a Yakuza também são os motivos mais prováveis pelos quais as tatuagens são estigmatizadas no Japão até hoje. 9. Esmagamento por pedras. Também conhecido como peine forte et dure, francês para punição forte e severa, aqueles que permaneceram em silêncio após um crime deveriam ser esmagados até a morte por pedras. O povo punido deveria ser colocado no chão empilhado com uma quantidade gradualmente crescente de pedra, para uma morte lenta e dolorosa. Um exemplo famoso e horrível disso é Gilles Corey, um homem de 80 anos que foi executado por suspeita de bruxaria, conhecido como o julgamento das bruxas de Salem. 10. A última punição dessa lista é a execução de porco. O crime é um conceito muito para humanos. A ideia de um animal ir a julgamento e depois receber punição legal é o que a maioria das pessoas esperaria de um desenho animado, certamente não do mundo real. Essa concepção, ao que parece, é confusa e errada se a aplicássemos à história. Os animais que prejudicam os humanos hoje podem ser sacrificados, mas no passado, o procedimento era frequentemente muito diferente. Dezenas de julgamentos oficiais e legais ocorreram em toda a Europa, principalmente entre os séculos XIV e XVI, resultando em punições muito humanas para o que era tipicamente gado. Um caso muito famoso disso é a execução de uma porca pelo horrível crime de matar uma criança. No entanto, os detalhes que tornam este caso mais bizarro é que os filhos da porca foram aparentemente absolvidos sob a acusação de serem cúmplices, principalmente por serem muito jovens. Outro porco do século XIV, acusado de matar um bebê em seu berço, foi considerado culpado do crime horrendo. Um detalhe apropriadamente estranho para encerrar o caso é que o porco foi vestido como se fosse humano, com um colete e calça, e levado à forca para ser enforcado. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e até amanhã.